O que está quente também no Congresso Nacional é a discussão sobre a PEC dos precatórios, a matéria que passou pela Câmara, está nas mãos dos senadores. Hoje foi apresentada uma alternativa aí para a PEC dos precatórios. O presidente da Câmara, agora há pouco, já levantou a mão e falou assim, gente, pera, vamos devagar aí, porque a expectativa é que a coisa ande um pouco mais rápido e não saia tanto dos trilhos do que foi aprovado na Câmara. Exatamente, Cris. Há uma proposta que foi colocada que 3 senadores assinam, o senador Oriovisto, o Alessandro Vieira e o José Aníbal. E eles estão colocando aqui uma sugestão que era dos 3, separadamente, eles se uniram e fizeram uma reunião com o presidente do Senado para tentar, e com o relator da matéria, na verdade, com o Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, para tentar ajustar ali um meio do caminho. Porque, historicamente, o que esses senadores estão defendendo é que o pagamento de dívidas fiscais já ficam fora do teto. Então, não precisaria mudar a regra de cálculo do teto, como propõe a PEC 23 que passou na Câmara e que agora está na fila de votação no Senado. Não precisaria fazer essa mudança na regra, desestabilizando a nossa imagem como mau pagador de dívidas. Então, o que eles estão sugerindo é que mantenha essa regra do teto fiscal, só retira os precatórios de dentro do teto, o que não foi mal recebido pelo mercado financeiro, mas a Juliana Rosa é que fala sobre isso, depois a gente pode perguntar para ela. E o pagamento dos precatórios seria integralmente no ano que vem, feito integralmente no ano que vem. Mesmo assim, aí o governo teria um espaço fiscal de 89 bilhões de reais, de acordo com os senadores, para aumentar o Auxílio Brasil, como está previsto, para R$ 400 reais no mês que vem, ou a partir do ano que vem, mas incluindo mais gente, porque hoje o Bolsa Família, e esse tem sido um problema que a gente está mostrando bastante no Jornal da Band, tem muita gente fazendo fila pelo Brasil porque acabou o auxílio emergencial. E mais de 20 milhões de pessoas não entraram no Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. Essas pessoas estão desesperadas, precisam de dinheiro de ajuda para comer, ontem. E aí o Congresso Nacional está discutindo ainda a proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, que abre o espaço fiscal para o pagamento disso e de muitas outras cositas mais, né? E esse é o problema. Essa matéria tem sido criticada e muitos senadores já estão dizendo que ela não vai passar da forma como está lá no Senado, porque abre o dobro do espaço necessário para cobrir esse ajuste do Auxílio Brasil, que é um aumento de valor e uma inclusão de mais famílias que hoje estão precisando muito, porque estão abaixo da linha da pobreza. Então, os senadores colocaram essa proposta, como é também uma proposta de emenda à Constituição, tem uma tramitação um pouco mais complicada, mas também é uma sinalização importante de que não necessariamente você precisa mudar a regra do jogo, e isso pode estar em discussão no Senado, apesar da pouca chance de prosperar essa proposta, mas é uma sinalização de que o Brasil não precisa dizer que é um mau pagador de dívidas, nem empurrando os precatórios com a barriga. O senador deu uma informação importante, diz que mais de 80% dos precatórios dessas dívidas são dívidas de pequeno e médio tamanho, né? Não é nada muito grande. E, ainda assim, atender a necessidade emergencial, que é pagar uma renda mínima para essas pessoas que estão fazendo muita fila pelo país. E a situação é realmente muito triste, Cris. Pessoas que não têm o básico, que não têm comida em casa e que estão aguardando uma resposta para esse imbróglio político que está no Congresso Nacional, avançando a passos muito lentos. Então, o presidente da Câmara, hoje na chegada, deu uma entrevista dizendo que conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até para falar um pouco sobre a pressa para avançar com uma solução para esse problema. E ele disse que aposta, nesse momento, na votação da PEC do governo, que está sendo defendida pelo governo, a PEC 23 que passou na Câmara, sem muitas alterações, se possível, até porque volta para a Câmara com alterações. E uma coisa que já está sendo discutida nos bastidores é tornar permanente o pagamento desses R$ 400 reais, porque na proposta que passou pela Câmara, ele seria temporário até o final do ano que vem, ano eleitoral. Vamos ouvir o que disse o Arthur Lira? Olha, eu espero e torço para que o texto tenha sua aprovação mantida em 95%, 96%. Sempre há aquele dispositivo de que textos comuns possam ser promulgados e que alguma diferença a gente possa trazer. Acho que a Câmara já trabalhou muito esse ano, já votou muitas matérias difíceis. Eu espero não ter mais uma vez esse trabalho no plenário. Mas se tiver, nós temos que estar prontos para terminar a votação dessa PEC, que é importante. E o presidente da Câmara também falou sobre essa nova proposta, né, Cris, que chega ao Senado Federal. Eles chegaram a conversar com o líder do governo para ver se dava para incluir alguma coisa dessa sugestão nova, que é um substitutivo, né, uma nova proposta de emenda à Constituição,
mas parece que a negociação não avançou. Vamos ver o que disse o Lira? O reajuste do salário dos servidores. Ah, é verdade, isso. Porque o que aconteceu? Depois que abre o espaço fiscal, que é o dobro do necessário, né? O governo fala em 50 bilhões de reais para pagar o Auxílio Brasil. E o espaço fiscal aberto pela PEC é de 91 bilhões. Aí entra a emenda parlamentar e o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que poderia pagar um reajuste para os servidores. E isso pegou bem mal, né? Porque na situação econômica em que o país está... tem muito servidor querendo reajuste. Será que é a hora de discutir isso? Abre uma discussão que é muito complicada e tensa agora. Vamos ver o que disse o Lira sobre isso. O presidente falou sobre isso na viagem ao Oriente Médio, hoje o Lira falou. Eu absolutamente não vi esse espaço, não conheço esse espaço. Os números que foram apresentados pela economia para a Câmara dos Deputados não previa esse aumento. E eu penso que aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fidedignidade do que foi acertado nas discussões de plenário seja mantido na votação da PEC. Eu não me lembro, pelo menos, a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários naquela proporção da abertura do espaço orçamentário. E cada mínimo ajuste que se faz no pagamento para servidores tem um efeito cascata, né, no tamanho do rombo no orçamento. Detalhe muito difícil de negociar nesse momento, né, Cris? Até porque você concede uma benesse dessa para um, o que você vai dizer para os outros todos que estão na fila com os salários congelados, né, com os benefícios congelados por conta da pandemia? Então, o presidente Jair Bolsonaro criou uma polêmica aí, abrindo a possibilidade de reajustar salários dos servidores com esse espaço que ainda nem está garantido. Está na fila de votação do Senado. Vamos ver. Haja conta, haja negociação. Eu acho que não tem a menor condição mesmo. Até o próprio líder do governo, que é relator dessa PEC no Senado Federal, já disse que não há mesmo essa previsão e tal. Mas, de qualquer maneira, é porque as pessoas ainda não entenderam ou não perceberam o estilão ali do Bolsonaro 3 anos depois do exercício do seu governo, né? Ele, na verdade, botou todo mundo para reproduzir o que ele quer. Na verdade, é mais importante a repercussão do que ele afirmou para ele, do ponto de vista político, do que a efetivação do aumento a que ele se referiu. Porque, afinal de contas, está acontecendo o que ele certamente está adorando constatar. Ou seja, todo mundo fala e ataca e critica, com toda razão, diga-se de passagem, um possível aumento dos servidores, e os servidores ficam ali agradecidos pelo gesto do presidente, ou esperançosos de que isso se confirme, e ele terá, ou ficará evidente que o aumento só não terá saído porque, enfim, forças ocultas ou sei lá o que impediram que isso acontecesse. Mas ele, de uma forma ou de outra, com ou sem aumento, ele acaba se saindo bem ou ficando bem com os servidores, que era o objetivo dele. Aí o servidor vira pro deputado e fala assim: ô deputado, meu aumento aqui, deputado. Aí a culpa é sempre do Congresso. Cadê meu aumento, senhor? O presidente tá querendo dar meu aumento, cadê meu aumento? Não tem meu aumento. Exatamente. Não? Pô, como é que se faz isso com o presidente, querendo dar aumento pra gente, você, né? É assim. É exatamente o que ele queria, era isso, que a gente ficasse falando sobre esse assunto. Dizer, tá vendo? Bolsonaro, que absurdo, o Bolsonaro querendo aumentar os servidores. Aí os servidores ficam revoltados com a crítica, né? Evidentemente, certamente eles estão ansiosos por esse aumento. E o Bolsonaro cumpre esse papel, o papel político, com vistas, com objetivos eleitorais, com toda certeza, de fazer um gesto. Aumentar eu queria, mas não deixaram. Impressionante como isso não desgasta a imagem dele entre as pessoas que estão ali na fila passando fome, né? Porque as pessoas estão passando fome e, ao mesmo tempo, a gente começa a discutir reajuste para servidores. Enfim, vamos em frente, Cris. Assuntos do Brasil, 5h20.